Capibara, 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 é zero criar crutoi, é pro capibara boi, é zero criar crutoi. Eu acho que é uma oportunidade a gente falar de intercâmbio, viagem, até acho que para a juventude é um assunto que eu gosto muito, que eu experimentei. E aí acho que parte disso veio a ideia de trazer também, junto com a Darcy, a sua experiência, falar um pouco dos intercâmbios para a juventude, qual é a idade para intercâmbio, custo. A gente sabe que tem uma volatilidade de dinheiro, diferença do real, outras moedas. Entender um pouco disso tudo e contar uma história, uma experiência desse intercâmbio. A gente estava conversando um pouco. Antes, eu conheço um modelo de intercâmbio e a tecnologia trouxe outro modelo de intercâmbio. Eu quero que você fale um pouco disso e explique para a gente o que é fazer intercâmbio na vida de um jovem, o que isso pode mudar na vida de um jovem e como isso acho que pode impactar culturalmente nessa troca cultural. Seja bem-vindo, Valeriano. Olá, Alberto, muito obrigado pelo convite, né? E para eu poder passar um pouco da minha experiência aí, a vivência de trabalhar com jovens, de trabalhar com intercâmbio já há quase 40 anos, né? Então, a minha história começa bem cedo e vai ser um prazer essa entrevista com vocês aqui, né? Legal. Valeriano, eu quero que você comece para mim contando um pouco do que é mais desafiador no intercâmbio. Olha só, Alberto, o intercâmbio, eu falo que ele é um divisor de águas na vida de um jovem. Na verdade, ele é um divisor de água na vida de qualquer pessoa, né? Porque intercâmbio não tem idade. Quando você falou tem idade para intercâmbio, não tem. Hoje existem intercâmbios para programa de família, que uma família pode fazer um intercâmbio levando os filhos aí de 5, 8, 9 anos. O intercâmbio de jovens aí que pode participar de um grupo de summer camp, winter camp, estudando inglês e vivendo ou em casa de família ou em ambiente universitário de 12 até 17 anos. O intercâmbio de high school, que a partir dos 15 anos fazia uma parte do ensino médio, ou apenas aprender uma língua com qualquer idade. Eu falo que eu tive eu gosto de falar isso, a nossa intercambista mais experiente com 78 anos de idade. Na verdade, quando ela fez intercâmbio comigo, foi notícia aí, na mídia e tal, e ela fez um intercâmbio como qualquer jovem. Ela queria morar na casa de família, ela queria estudar numa escola e ela teve essa experiência e foi fantástico. Então, intercâmbio não tem idade e é desafiador para um jovem como também é para um adulto que vai fazer. As mesmas expectativas de um jovem, que tem aquele medo e tal, o adulto também tem. Mas o adulto tem, a gente vê assim, que o jovem, até para acho que sociabilidade, acaba aprendendo a perspectiva, a experiência que eu tenho, aprendendo rápido inglês. Tem uma diferença com o adulto, com o mais jovem, nessa. Com certeza tem. O jovem, principalmente o jovem de hoje, vamos falar aí nas gerações de hoje aí, ele praticamente nasce conectado. E o inglês é uma língua do mundo e que hoje tem que aprender, né? Então, com certeza, o jovem ele tem uma facilidade muito maior, né? Eu tenho, por exemplo, aí pessoas 50 a mais, porque hoje, na verdade, tem um intercâmbio 50 a mais, né? Que são para 30 a mais, 50 a mais, para pessoas adultas ou já da terceira idade, né? É claro que é um pouco mais difícil, né? Mas assim, o importante é ter a experiência. Eu falo que o intercâmbio não é sobre aprender uma língua. O intercâmbio é experiência de vida, porque a língua é apenas entendeu? Um Um ponto a mais. produto que se aprende ali, né? Exatamente, mas a experiência que é o interessante. Isso a gente pode falar muita coisa. E o que eu acho muito interessante entender isso, porque você falou, a gente estava falando de língua, né?
E o pessoal procura mais por algum tipo de língua, é o inglês predominantemente, tem procura por francês, espanhol, intercâmbio para outros países. Hum, Quais são os países que predominam nessa escolha? boa. Como é que isso aparece na cabeça do jovem, sabe? E das pessoas. Predominantemente, o inglês ainda é a primeira língua, é a língua dos negócios, é a língua que o mundo fala, né? Mas assim, eu tô enviando agora esse semestre um intercambista que vai para o Japão para fazer high school, ele vai ficar um ano Nossa, estudando no Japão. Eu tenho intercambistas que vão para aí Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, França, e aí vai, né? Singapura, tô muito mandando legal. um jovem para Aí Singapura. todo tipo de intercâmbio, né? Todo Intercâmbio profissional, estudantil, isso tem de Tem todo tipo. todo tipo de intercâmbio, como eu falei, não existe idade, né? E tem todos os tipos de intercâmbio. Mas quando a gente fala na ala jovem aí, a maioria vai para fazer um semestre ou um ano letivo de high school, que é o ensino médio, né? Então, o primeiro país hoje que os jovens estão preferindo e que é a unanimidade é Canadá. Canadá em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar, Inglaterra terceiro lugar, Austrália, Nova Zelândia e depois vem os outros países, Que legal. Eu morei né? na Austrália um tempo assim, não estava tão cobiçado não, mas tinha gente lá de, eu lembro que o que tinha de gente de São José do Rio Preto e Ribeirão Preto na Austrália era impressionante. Parecia que São Paulo estava indo para lá. A Austrália é um destino muito popular para brasileiro. O brasileiro gosta É, da Austrália, até pelo fato do clima, né? Eu tive na Austrália o ano passado e muito legal, entendeu? Fui à Austrália e Nova Zelândia. eu acho Até, que a Austrália, assim, as pessoas têm um perfil diferente do inglês. O inglês tem toda a sua rigidez cultural, sim. mas o australiano, até por talvez pela colonização da Inglaterra ali, né? E tem não sei, mas tem um perfil muito um inglês abrasileirado, sabe? Tem uma, Concordo. são mais maneiros, menos formais, só que tem toda aquela tradição inglesa, né? É um país do sol, né? Um país muito Exato, parecido com o nosso, né? Então tem exato. essa pegada aí. Concordo com você. E aí, Valeriano, fala um pouco também sobre como planejar aí, por onde que uma pessoa começa quando ela quer ter uma experiência e morar fora? Que hora que ela decide se ela vai estudar, se ela vai trabalhar, qual é a oportunidade que ela vai ter, se ela pode trabalhar também, porque acho que trabalhar te coloca numa relação cultural, local, que é muito importante para aprender a língua, aprender outras palavras. Você tem a escola aprendendo algumas coisas. Eu acho que quando você trabalha também, o trabalho ele enobrece não só porque ajuda a manutenção, mas conhece o dia a dia, os costumes, as demandas. Eu falo porque eu também trabalhei bastante, achei que foi Então, importante. foi muito importante você tocar no assunto de estudar e trabalhar num outro país. Vamos falar aí legalmente falando, né? Estados Unidos, zero. Não pode trabalhar e Não estudar. pode trabalhar. Não. Mesmo você sendo um universitário, entendeu? Uhum. Estados Unidos, zero. Canadá, até um tempo atrás, até 2013, 2014, você podia estudar inglês e trabalhar. Hoje, zero. Somente se você tiver num curso de universidade, de college. Entendi. Canadá. Vamos para um outro país. Inglaterra, zero também. Você não pode estudar e trabalhar, Perfeito. tá? Eu tô falando, Alberto, vamos deixar bem claro, legalmente falando, Aham. tá? Agora, Austrália, se você for estudar inglês, pode ser, a partir de 4 meses você já recebe o visto para estudar e Isso. trabalhar. Então, é um país que você pode ter, unir as duas coisas, né? Isso. O que é interessante para um jovem adulto aí. Então, Austrália você pode, Nova Zelândia também segue o mesmo padrão da Austrália, África do Sul também, Dubai é um destino que ficou assim muito popular.
até ali no mundo asiático ali, tem uma escola de inglês fantástica, entendeu? Que a gente já mandou e manda muita gente para Dubai para estudar inglês. Dubai também proporciona e Malta, entendeu? Malta, Ilha de Malta, também proporciona. Então, assim, quando a gente fala nos países de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né, eles não proporcionam trabalho. Tô falando trabalho legal, né, tudo bonitinho, né? Muito legal. É. Eu trabalhava, morava na Austrália, mas trabalhava, tinha que trabalhar. Aham. Trabalhava em período, não podia faltar, não A podia ter Austrália, falta. como eu falei, é um Isso, país que proporciona o trabalho, muito. entendeu? Né? Então é bom isso aí para a Irlanda também. Esqueci. Irlanda, eles têm um programa de você estudar e trabalhar também. Então, Irlanda e Austrália, os mais populares, você pode trabalhar a partir de um tempo aí que você, né, vai para estudar. E fala um pouco pra gente, Valeriano, sobre, assim, não necessariamente o valor, porque a gente entende, eu entendo, né? E as pessoas vão entender também que cada local tem um mercado diferente, tanto imobiliário, de escola, o valor da moeda. Mas eu queria abordar um pouco em relação a custo disso. Eu falo para uma pessoa que quer Programação, se programa. isso, fazer um planejamento, o que que ela tem que levar em conta em relação ao financeiro, o que que ela tem que pontuar, quais são os tópicos que são importantes para ela valorar e aí estabelecer um planejamento de gasto. Porque, por exemplo, se ela vai para um lugar que ela é estudante, se ou ela vai, mesmo adulto, para estudar inglês, ela precisa ter uma programação financeira, não pode trabalhar. Nos Estados Unidos, Inglaterra, né? Perfeito. Agora, se ela vai também jovem, o pai precisa, que não tem renda, o pai precisa se programar para poder fazer esse Alberto, aporte financeiro, né? eu sempre falo que a oportunidade é para todos. Eu acho que o intercâmbio hoje ele não é inacessível, ele é acessível sim, né? Tem vários tipos de programas, vários tipos de escola, principalmente se um jovem, tudo bem, ele não quer uma particular, mas tem escolas públicas também. Claro que tudo é cobrado, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, mas assim, e se programando, tudo é possível. Né? Um adulto que queira ter uma experiência de intercâmbio, ele se programando aí durante um tempo, é possível sim. Tudo bem que a gente tem aí hoje as moedas não estão ao nosso favor, o dólar tá mega alto, né? E o dólar sendo alto, todas as moedas acompanham o dólar, tá meio complicado hoje, né? Mas assim, programação, planejamento é a palavra para quem quer fazer um intercâmbio. Então, seja lá a programação, o planejamento em 1 ano, em 2, mas é possível sim. Como eu tenho várias pessoas que nos procuram com muita antecedência para se programar. Então, quanto que custa? Porque na moeda, né, seja lá em dólar canadense, australiano ou americano, ele não vai mudar muito. O que muda é o câmbio, né? O negócio é o câmbio, né? Então, ele, olhando aquilo ali, o que está num ano, do outro ano, não vai mudar muito dentro da moeda, né? Então, dá para se programar fazendo todo esse planejamento aí, sim. Muito legal. A pessoa tem que planejar aí um café o que vai gastar, porque também a diferença de dinheiro, né? Tem que estar organizado. E quanto a gente estava conversando um pouco, quero que você explique um pouco essa atualização tecnológica hoje em dia que tornou, eu entendo, na minha época de intercâmbio só tinha o Lonely Planet, tinha que comprar ele, tinha uma coleção de cada país, ali você escolhia para onde tinha que ir, as informações turísticas, de certa forma, estavam concentradas ali, que era decorrente de informações de outros que iam alimentando o Lonely Planet, e hoje a gente tem internet, Waze, WhatsApp mandar informação, assim, acha mais fácil. Na verdade, o intercâmbio dos anos 80, 90, antes de celular, era um tiro no escuro. Exato. Completamente. Hoje, quando um jovem recebe onde ele vai morar, ele entra no Google Earth, ele só falta entrar na casa que ele vai morar. Agora, antigamente, e aí? Vai no Google Street e vê a fachada da casa, né? Exatamente. Hoje não, quer dizer, hoje é difícil você ser enganado, é difícil hoje você, né, ter uma coisa assim inesperado, né, como era antigamente. Antigamente, as pessoas que iam fazer intercâmbio, eles iam completamente
Zero, de tudo, sem expectativa nenhuma, se ia ser bom, se não ia, o que ia ser. Então, assim, se a gente fizer um parâmetro, Alberto, do intercâmbio aí dos anos 80, 90, início dos anos 2000 para hoje, é muito diferente, né? Então, começando pela telefonia. Antigamente, via Embratel, era caríssimo você fazer uma ligação para o Brasil. Então você ligava o quê? Uma vez por mês para o seu pai, para sua mãe, ou seja lá, né? E para mandar dinheiro Para era mandar dinheiro era difícil. complicado, você tinha que viajar com uma certa quantia de Isso. dinheiro, os bancos ainda não eram preparados. Hoje não, hoje você Isso. viaja com cartão VTM, com Nômade, com qualquer outra coisa aí. Exato. Acessa a internet e Acessa a resolve, né? internet e resolve, né? Então, assim, eu falo que antigamente era uma verdadeira experiência do tiro no escuro, da não expectativa, e que você tinha que aceitar aquilo, porque não tinha como correr, né? Hoje, qualquer coisa que acontece, pai, mãe, tá chorando, o pai já tá ligando, enfim, a gente tem que... É uma geração, vamos falar bem claro, uma geração muito mimimi de hoje, Aham. né? E vocês sabem disso, né? Uma geração muito complicada, que a gente tem que ter muito dedos para lidar tanto com pais quanto com intercambistas. Eu tô falando porque eu lido com isso. Uhum. É o meu negócio, tá? Então, é uma geração que não quer passar por nenhuma dificuldade, mas eu falo que os grandes culpados disso são os pais, Sim. entendeu? Porque eu acho que a gente tem que encarar que a vida não é só coisa, entendeu? A gente tem que passar por dificuldade para aprender, a gente tem que passar por problemas pra gente, entendeu? Porque... Enfrentar, Enfrentar. Né? Para frustrar Entendeu? também, inclusive. Porque pular a pedra é fácil, mas você tirar ela do lugar, Isso. entendeu? É meio difícil. E o que é hoje, nesse sentido, quais são as maiores, você vê as preocupações hoje em dia dos pais, considerando que nós temos hoje em dia uma tecnologia mais fácil de localização. Na minha época eu tinha que avisar o meu pai, ligar para minha mãe, alguém mandava recado, e olha lá, antes um pouco ainda tinha carta. Qual eram os problemas de hoje? Quais são as preocupações hoje, né? Não eu acho que a comunicação não é, Não, mas pode ser uma não, delas. zero. A Quais comunicação são hoje as não é. preocupações As hoje em dia? preocupações, olha, o meu filho faz academia aqui e ele é acostumado a comer tanto de proteína e tal, e a família que ele tá não está dando. Meu Me Deus, poupe. meu Deus. Isso acontece muito, tá? Então, alimentação. Ai, o meu filho não tá comendo o que tem que comer, verdura, legumes e não sei o quê. E poupe, entendeu? Eu acho que é uma coisa tão fácil. O menino que vá no mercado, o intercambista que tá lá e compra o que tem que comprar. Porque- A família não é obrigada a mudar os padrões dela. Nenhuma Exato. família que recebe estudante é obrigado a mudar o estilo de vida dela para receber um estudante. Então, mas qual é o propósito da família? E acho que a gente entra num ponto até interessante. O que é eu já morei em casa de família, já fiquei em casa de família também. Era um italiano e eles tinham um casalzinho de criança pequeno na Irlanda. E assim, muito na deles, tinha excursões e tal, tava num colégio lá, intercâmbio de um mês, e era novinho, e assim, vai fazer um lanche, um pão com presunto e queijo, um danoninho, um negócio assim, para levar uma maçã, para ajudar só. Eu entendo que a família ela tá ali para ser mais uma relação cultural, até para poder você ter uma imersão maior e aprender a língua melhor. E não para ser, na verdade, um substituto da sua casa, né? Boa, vamos lá. Vamos lá. Mas, na verdade, vamos falar de high school, que é um produto de adolescentes de 15, 16 anos de idade que vão fazer a parte do ensino médio em algum país, né? Então, a expectativa dos pais é que aquela família vai receber o filho com carinho, com atenção e tal. Na verdade, gente, vamos falar que hoje tem dinheiro envolvido, tá? Tem dinheiro envolvido. Então, grande parte dessas famílias recebem estudantes por causa da parte financeira.
Claro. Entendeu? Complementação, Claro, claro. complementação. Claro que tem algumas famílias que recebem porque querem que os filhos tenham contato com o estrangeiro, né, culturalmente falando e tal. Mas, né, não é bem assim que acontece. Então, essas famílias, eles têm a obrigação de oferecer uma cama para o filho ali, um quarto legal, com uma escrivaninha e tal, o café da manhã e jantar, porque o estudo é o dia todo, né? E final de semana, tudo bem. Mas aí a expectativa é, o que que aquela família come? Qual a alimentação dela? Eles não vão mudar, entendeu? Então, as famílias, quem manda filho para o intercâmbio, tem que estar ciente que o filho vai passar por algumas coisas que não é o arrozinho, o feijãozinho, o bifinho e a batata frita de todo dia. E que isso vai ser um período. E que isso não vai perdurar aí uma vida inteira. Então, intercâmbio é você o quê? É pensar que você vai ter que lidar com coisas que não é do seu dia a dia, que não é a mamãe e o papai cuidando, entendeu? E é crescimento, né? Permitir uma autonomia, né? Uma Pois é, descoberta de pois é. autonomia, né? Agora, quando o pai e a mãe Supervisionado. coloca o dedo e fala: "Ah, o meu filho tá comendo isso e eu quero que o meu filho coma". Pois é, você imagina que tipo de adulto, quando o pai interfere numa coisa que eu acredito que seja muito séria para a formação Claro. de um jovem para adulto, fala: "Não, eu quero que meu filho". Quer dizer, você está destruindo toda uma rede ali que de repente ele poderia se fortalecer para falar: pô, eu não estou comendo isso, mas eu posso comer isso Pra sair aqui. da zona de conforto, né? Exatamente, né? Mas, Não que seja enfim, ruim, hoje a né? gente está vivendo uma situação bastante complicada. Meu É, Deus. bem isso. Eu acho que tem outras coisas para se preocupar que não fosse isso, Eu né? também acho, Alberto, eu também acho, mas é aquela coisa, né, do muito mimimi, de querer proteger, mas proteger o filho, eu acho que tem limite também, você entendeu? Eu acho que você tem que se preocupar, sim, com segurança. Meu filho tá seguro naquele país? Sim. E não se preocupar se ele tá comendo ovo, arroz ou feijão e tal, porque a alimentação é uma coisa que ele também pode ir lá e se virar, entendeu? Mas é isso. E quais que são os destinos aí que você acha que são mais acessíveis? E não, e Acessíveis. não no caso assim, é que eu nunca gostaria de ir ou minhas filhas fossem para um lugar que tivesse mais brasileiros. Que elas fossem para um lugar que tivesse menos, assim, na expectativa de ter uma imersão muito maior na língua e culturalmente. Mas é inevitável, né? Nós Eu falo que somos. brasileiro é praga É, mundial. é Brasileiro inevitável. se encontra em qualquer lugar. É incrível. É uma coisa assim, Nossa, entendeu? eu É numa praga mundial. pousadinha pequenininha na China em Aí, ó. 2005, Você encontrou. no fim do mundo, depois de uma noite de trem, tô lá na pousadinha que, assim, ela tinha uma semana aberta, cara. Encontrei um brasileiro que tava morando lá, falando chinês ainda. Aí. Falei, meu Deus do céu. Não, brasileiro é uma coisa interessante, Mas né? qual são os destinos que você acha que hoje, Vamos falar por mais questão de acessível. vistos, essas coisas documentalmente, É. segurança, o que é mais movimentado Hoje, exatamente? um lugar acessível para você estudar é o Canadá. É por isso que muita gente vai para o Canadá. Primeiro, pela moeda, que ela é bem mais, bem abaixo, né, do dólar americano, então ela acaba se tornando acessível, né? Irlanda, mesmo com o euro sendo elevado, ainda é um país acessível para você ter uma experiência, né? Um adulto, né? Para um adulto ter uma experiência, né? Austrália, aí já vai a passagem aérea bem mais cara, entendeu? E tal. Mas vamos falar em primeiro lugar o Canadá. Primeiro lugar, o Beleza, vamos Canadá. começar O pelo Canadá Canadá. é o país bem acessível hoje para você ter uma experiência. Eu vejo que nos últimos anos, eu quero que você me diga se isso é decorrente de uma política de imigração do Canadá ou se é ser novidade no Brasil, o fato que eu vejo que nos últimos anos potencializou, eu mesmo vi muito, ou não sei se é regional aqui em Cuiabá, às vezes alguém puxa muita gente, mas eu vi que potencializou o número de estudantes indo estudar, migrando para o Canadá.
e se isso é decorrente de uma política É. de Estado para atrair mais gente, É. trabalho. O investimento desde do início de 2010 para cá, o investimento do Canadá para atrair estudantes foi uma coisa absurda. Absurda. Então, assim, realmente foi uma política do país, né? Vamos falar lá do Ministério de Educação do Canadá, em atrair jovens para o Canadá, pensando que é um país com uma extensão territorial Muito grande. enorme e com uma população minúscula. Então, quando fala assim, o Canadá ele está de portas abertas para imigrante, eles querem sim, mas um imigrante assim que tenha qualificação, né? Entendi. A palavra é qualificação. É claro que tem a mão de obra mais barata e coisa e tal, que também é importante para o país, mas é uma política sim do país e isso abriu o Canadá grandemente. Tanto que, para você ir para o Canadá, se você tem visto americano, você não precisa tirar o visto canadense. Com o visto americano, você viaja para o Canadá tirando apenas uma autorização, tá? Então isso já é uma coisa interessante, né? A facilidade de ir pro Essa Canadá. facilidade. E a diferença de moeda, o dólar, como é que Vamos lá, o dólar hoje americano deve estar 5,80 contra a 4,80 tipo R$ 1. É muita coisa num montante. Muito. Muita, né? Mas então, Valeriano, eu quero que você fale também, assim, duas coisas que eu acho que é a ideia da gente transmitir algumas experiências, não só também como experiência de pais com filhos, o que aconteceram, de estresse desnecessário, preocupação desnecessária, para a gente acalmar quem está aqui, quem está lá, e também contar um pouco como é que As histórias. você começou a trabalhar com intercâmbio, o que te inspirou a trabalhar com intercâmbio, porque afinal nós somos de Cuiabá, estamos em Cuiabá. Eu acho que falar de intercâmbio daqui para qualquer lugar é muito mais longe do que São Paulo. Alberto, olha, primeiro vamos falar um pouquinho da minha história do intercâmbio, como que eu comecei a trabalhar, e depois vamos falar das histórias de intercambistas, tá? Me lembra isso aí. Olha só, eu cheguei no Mato Grosso nos anos 80, exatamente em 85, fui para o interior, que é Tangará da Serra. Abri a primeira escola de inglês em Tangará da Serra. Escola de inglês está ligado diretamente ao quê? A uma língua, a viagem. E eu sempre fui um apaixonado por viajar. E aí, eu tive o meu primeiro grupo de intercambistas da cidade de Tangará da Serra. Na verdade, eu fiquei sabendo, depois conversando aqui com o pessoal de Cuiabá, foi um dos primeiros do Mato Grosso, na verdade. Né, conversando aqui com pessoas e tal, porque ninguém fazia isso aqui, entendeu? E aí fui com esse primeiro grupo. A partir dali, nunca mais eu parei, entendeu? E eu fui a cada ano, né? Então, assim, teve gerações da cidade de Tangará que viajaram comigo, não só Tangará, mas depois o Mato Grosso e tal. Depois mudei para Cuiabá e dei a continuidade, né, nos intercâmbios. Mas assim, então isso começou em 89. Então minha história começa em 1989 com o intercâmbio. Mas o que me levou a trabalhar com intercâmbio, na minha memória aí de infância, foi a primeira viagem que eu fiz internacional, que aconteceu em 1975, e eu fui para Disney, quando a Disney era apenas um início, a Disney World, que fica na Flórida, né? Orlando. Ainda não existia a cidade de Orlando, existiam hotéis naquela região, né? Hoje Orlando tem Premium Outlet, hoje é uma cidade, antigamente não tinha. Tanto que a gente ia para Miami para fazer compras, né? E aí eu e meus dois irmãos mais velhos, mas eu tinha 9 anos, o outro tinha 11 e o outro tinha 12 anos, entendeu? Tudo criança, né? E ali foi o grande gatilho, porque eu era apaixonado no estudo da língua inglesa e minha vida se configurou ali. É por isso que eu sempre falo, né, para os pais. Tem pais que falam: não, eu não vou dar oportunidade para meu filho. Meu filho é uma criança, para que ele vai viajar?
a gente não pode esquecer que uma viagem impacta muito, né? Porque é muita coisa diferente, é muita novidade, e isso impacta tanto um adulto como uma criança também, né? Claro. E pode. Eu sempre falo assim para os pais: a gente tem que dar todas as oportunidades para uma criança. Entendeu? Bota numa música, bota numa língua, bota no não sei o quê, Isso. alguma coisa ela vai descobrir. Entendeu? Isso. E a viagem é uma delas também, Tem que ter né? oportunidade de experimentar, né? Tem que De ter, tem que conhecer. ter. Se tem condições, dê oportunidade, né? Não estou falando só de viagem, não, mas de qualquer coisa Exato. que possa impactar na vida futura, né? Abrir a perspectiva para experiências, Exato, né? Para exato. Mas olha só, falando assim de histórias de intercâmbio, eu comecei a escrever um livro já faz uns 5 anos com histórias de intercâmbio, coisas interessantes que não existe literatura, grandes literaturas assim de intercâmbio e tal, né? E vamos lá, em breve aí vamos lançar esse livro de intercâmbio, ainda que não tenha um nome específico, mas vai ter grandes histórias. E assim, é muito interessante que a história sempre se repete, né? Então eu vou contar uma aqui que, por exemplo, o menino chegou numa host family, numa casa de família, e viu lá e ligou para a mãe, fala: mãe, tem rato na minha casa. A leitura da mãe é o quê? Que o menino Tava tava no numa muquifo, pocilga, né? num muquifo, né? E aí, o que que era? O rato era um hamster e a família era um animal de estimação da família e tal. Então eu sempre falo em reuniões de orientações, muito cuidado com o que você fala para os pais, né? Porque uma coisinha pequena pode se transformar numa coisa muito grande que não é. Por exemplo, outra também. Eu sempre falo, nunca marque horário para conversar com seu filho. A todo dia, a tal hora. Você limita o seu filho até em participar de outras coisas, né? Mas aí não, isso acontece quase todo ano. Ah, ligou pro filho, o filho não atende, demorou 1 hora, o pai me liga, Valeriano, aconteceu alguma coisa com meu filho ou com a minha filha, pelo amor de Deus, vê o que tá acontecendo. Calma, tal, deu 2 horas, nada, deu 3 horas, nada. Aí o pai me convence que aconteceu alguma coisa com o filho, né? E aí eu mando lá na casa, como já mandei 2, 3, 4, 5 vezes, tava o quê? Dormindo. Nunca marque horário para conversar com o filho. Deixa os negócios serem tal. Outra coisa também, o tal do localizador, né? Então que fica olhando os passos do filho. O que que aconteceu? O celular do menino acabou a bateria e quando acaba a bateria ele para naquele lugar e deu num campo. O que que o pai vai pensar? Pô, O que que o pai vai pensar que aconteceu? Ponto. tá largado no campo Largou estirado, no chama a campo, tá polícia. desmaiado ou sei lá o quê, né? E aí o pai falou: Valeriano, pelo amor de Deus, vê o que aconteceu com meu filho. Ligava pra família, ele não tava. Ligava pra escola, era final de semana, não tava. Entendeu? O que que eu tive que fazer? Liguei pra casa de família de madrugada, claro, pé da vida todo mundo, né? E falou: ó, não está aqui, entendeu? O menino já tinha saído para ir para a escola. Enfim, liguei para a escola, o menino estava lá. Obviamente, eu dei um baita de um puxa no menino, né? E, enfim, não ligou para os pais, né? Os pais ficam. Como é que é esse contato? É porque é interessante o jeito que você está falando. A hora que você faz você prepara o intercâmbio, você faz uma gestão das Total. informações daquilo que precisa, porque, pelo que eu estou entendendo, os pais nem entram em contato com a família. Quem mantém esse contato, ou essa ponte, acaba sendo vocês. Exatamente. Na verdade, quando uma pessoa vai procurar uma agência de intercâmbio, primeiro que ela tem que confiar totalmente, né? E aí sempre fala, eu tô dando meu filho e tal. Tem que saber, realmente tem que saber, né? Tem que saber da história, o comprometimento daquela agência. Eu sempre falo, eu vendo o que eu conheço, eu não vendo nada que eu não conheço. Portanto, eu não sou uma franquia, eu não tenho produto de prateleira. Então, eu acho que o sucesso da nossa empresa foi não ser uma agência igual a todas, né? E sim escolher o que a gente vende. Então, isso nos dá um diferencial muito grande, porque eu tenho contato com os diretores, eu tenho contato com tudo, né? Com a organização, com quem manda e tudo mais, né? E isso nos dá
uma liberdade muito grande, né, de conversar segurança diretamente também, e né? segurança para os pais também, Que eu acho que a né? distância, o que ela mais dá é insegurança, né? Com Assim, certeza, tá em com outro certeza. mundo, outra cultura. É. É... Mas olha, Alberto, eu vou falar uma coisa. Nesses 38 anos que eu trabalho nesse mundo do intercâmbio, eu posso. Claro, tivemos vários problemas e tal, mas problemas que todos foram resolvidos. Nunca tive nada grave, Que bom. nada que pudesse assim comprometer o meu nome, ou o nome da empresa, e isso me dá um orgulho Que tremendo, bom. porque eu sou uma galinha choca do intercâmbio, entendeu? Aham. Eu tenho cada um que vai viajar, eu me preocupo com cada um e é assim que tem que ser, Legal. E o que né? predomina hoje, assim, de tempo, são os mais curtos, profissionais, ou são de estudante, jovem? O que que é a idade? Qual que é esse público? Você falou que tem até 78 anos. Mas o Exato. que predomina hoje? Qual é o público? Para onde que está Você indo? sabe que tem um público crescente de 30 anos para mais, porque é um público que está procurando se qualificar, porque tem muita gente dos 40 e coisa e tal que não se qualificou, então está procurando a qualificação, experiência internacional, entendeu? Falar uma língua e tal. Mas vamos falar aí, a grande quantidade ainda são jovens, né? De 13 a 17 anos, né? Um público crescente aí dos 30, 20, 30, né? E tem um público de 50 a mais também e tal, né? É o que eu falei, intercâmbio não tem idade, É, com não tem certeza. idade, né? Mas os 13 eu acho muito pequeno. Nossa, mandar com os 13 eu não mandaria, não. Mas não, os 13 anos, você sabe que o brasileiro tem esse apego, né, tal. Mas você sabe que os asiáticos, China e tal, eles mandam o filho com 8 anos de idade. Eu também não teria coragem. 8 anos de idade para estudar Né? fora, mas eles são desapegados, né? É outra cultura. Meu Deus do céu. Enfim, é outra cultura. Mas legal. E. Agora, uma coisa, Alberto, muita gente fala assim: ai, Valeriano, eu não vou mandar. Meu filho tá com 15 anos, que é a época de fazer um high school, ele não Aham. tem maturidade para fazer intercâmbio. Vocês já devem ter ouvido isso, não ter maturidade. Mas aí eu faço uma Quando vai pergunta: ter? quando que você vai colocar o seu filho à prova para ele ter maturidade? Como é que ele vai criar maturidade se você não solta, Não estimula, né? não estimula e não solta a corda para ele ter Isso. maturidade? Então, esse negócio de não ter maturidade, eu sempre rebato. Mas e aí? Quando ele vai ter? Entendeu? Então, o intercâmbio, ele coloca à prova várias coisas, Até porque, inclusive a educação que você deu pro seu é filho. claro, até porque ele não tem renda. Em tese é um jovem que não tem renda É. e assim, como é que ele vai fazer se ele não tem de onde tirar e como pôr? Tem que ter acho que tem que ter um incentivo familiar, tem que ter uma cabeça, acho que mais aberta para a necessidade disso. Exato, porque o intercâmbio, na verdade, quando você fala, o meu filho, minha filha vai fazer intercâmbio, eu acho que é o momento da família, você entendeu? De participar, de decidir. É um momento muito legal, né? É um momento muito legal. Ah, eu não tenho dúvida. Eu tive muita sorte na experiência de viajar, assim, conhecer o mundo e morando 2 vezes fora e desses lugares conhecendo outras culturas. Eu acho que a experiência de qualquer um, eu sempre repito isso. Todo mundo tem uma perspectiva da vida a partir da sua sobrevivência nesse mundo, a partir de como ele enfrenta os desafios desse mundo. Porque todo mundo tem desafio, tem conta para Sem pagar, dúvida. tem frustrações para enfrentar, tem dramas para enfrentar na vida. E o resto é felicidade, né? Como um todo da vida. Mas além das coisas boas de viajar, de passear, comer, conhecer lugares novos, assim, mas é de você entender um pouco costumes, até superficialmente de lei, porque você passa a interpretar muito da legislação naquilo que você pode fazer dentro do outro país, quais são os limites dos seus direitos, se você vai alugar um carro, sua habilitação funciona, se não funciona. Acho que tudo isso te dá uma outra perspectiva do mundo, Total. que você pode, obviamente, trazer para o seu cotidiano e, com isso, melhorar o seu filtro sobre o mundo, sobre a Alberto, vida, eu né? não sou um estimulador
por exemplo, chega muita gente e fala assim, é porque eu quero que meu filho vá para os Estados Unidos mesmo, porque eu não quero que ele volte. Eu não estimulo. Eu acho que uma experiência internacional, ela tem que ser um agregador. Você tá indo para fora, mas para você se qualificar e você voltar para o seu país, entendeu? Eu acho Existe. que existe muita, às vezes, eu vou para Portugal, eu vou para Itália, achando que é uma coisa assim, vai ganhar vida e tal, e muita gente bate a cara aí. Eu sempre falo que o país, o nosso país, por mais problemas que nós temos, por mais situações que nós temos, ainda é um país de oportunidade. É um país jovem, um país ainda que te dá oportunidade para um monte de coisa. Com Não, certeza. não vamos pensar que você mudar de país, você vai para a Itália ou para Portugal ou para os Estados Unidos para ter subemprego, entendeu? E que isso vai, né? Então eu sou contra isso. Eu acho que o intercâmbio, ele justamente, ele é isso aí, para você ver, pegar as coisas boas, porque o nosso país tem muita coisa boa, Claro. tá? Muita coisa boa. Não pense só que o país do vizinho que é o melhor. Não, é Não, pra ver que os não, Estados Unidos não é um filme de não. Hollywood, né? Cara, se você fica doente nos Estados Unidos, você tem Exato, que deixar o quê? A sua vida lá para pagar uma conta. exato, Porque lá eles não têm o sistema que nós temos aqui. exato. Entendeu? Por exemplo, muita gente fala, eu quero ir para o Canadá porque o Canadá é um país maravilhoso. Vírgula, entendeu? Tem os seus problemas também, Claro. né? Então, enfim, não existe nada 100%. E assim, Valeriano, qual é, da sua experiência, qual é o público, ou qual é a probabilidade de retorno dessas pessoas que vão fazer intercâmbio? Quem não volta? Porque eu, na minha família, a aposta era que eu não voltava. Eu voltei, mas por quê? Eu tinha um chefe, eu trabalhava num restaurante italiano, durante a semana lavando louça, eu preciso contar isso, mas eu lavava a louça, depois eu virei pizzaiolo, fui promovido numa pizzaria. O dono era um cara armênio, muito gente boa, Pajan, e fiz muitos amigos ali. Trabalhava gente indiano, inglesa, francês, um monte de gente lá. E tinha um mapa do mundo assim. E ele apontava assim, cada um marcava de onde você era, né? E o quem ia passando. Ele marcava assim Cuiabá e falava: "Cara, que você tá voltando para lá? Fica aqui. Você tá indo pro meio desse mapa aqui, desse mundo." Eu falei: "Pô, mas olha o que eu tô fazendo aqui pra você, tô trabalhando pra você, eu vou lá onde eu vou trabalhar pra mim. Eu vou lá porque lá é minha casa, né? Só tem mato lá." Eu falei: "Mas eu gosto de mato." Mas, Alberto, literalmente o que você está falando foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei nos Estados Unidos depois de quase aí 1 ano e meio, né, estudando lá e tal. Eu saí dos Estados Unidos para ir para Tangará da Serra. Literalmente, nos anos 80 era o meio do Meu mato. Deus, Você com entendeu? certeza. Mas assim, você sabe, falando agora de pessoas que vão e não querem voltar, depende muito da situação econômica dessas pessoas, tá? Pessoas que vão com aquele foco de tal, são pessoas assim que precisam, que vão dispostas a trabalhar assim, em trabalhos bem, né, humildes e tal, Mais braçais, às mais vezes braçais, entende? Então, essas pessoas, assim, mas vamos lá, pessoas que ficam realmente em outro país são pessoas que vão fazer universidade e ver, depois da universidade, a oportunidade de fazer estágio e se estabelecer no país. A mobilidade de estudantes brasileiros para universidades internacionais foi a que mais cresceu na América Latina. que Então, legal. hoje, muitos jovens, ele tem a opção em fazer excelentes universidades aqui no Brasil, mas também tem a opção de fazer excelentes universidades no mundo. Então, são essas pessoas, que foi o que aconteceu com as minhas duas filhas, né? Ah, elas foram. Ah, você estava contando, foram e não voltam. A mais velha fez faculdade nos Estados Unidos, business e tarará, e emplacou com o primeiro trabalho dela na Inglaterra, entendeu? E dali ficou, Que né? legal. Conheceu o marido dela e hoje ela mora na França, trabalha numa empresa de tecnologia e mora em Estrasburgo, na França. E a mais nova fez faculdade no Brasil, mas está atualmente fazendo mestrado na Alemanha. E pelo que eu tô vendo também, já tá vendo trabalho lá e tal. Já Enfim, casa também. também, exato. Ainda bem que tem FaceTime, né?
Pelo Ainda menos bem. mata um pouquinho mais da saudade. É verdade, é verdade. Pô, Valeriano, eu gostei muito da conversa, tá? Eu acho que é um assunto muito interessante para a juventude como um todo. Eu acho que você falou desse pessoal que vai não só para trabalhar, mas para fazer faculdade, um curso de profissionalizante, de aprofundamento, mesmo da faculdade, né? Eu acho que isso é muito importante, não só para trazer a língua, que é importante para essa formação, mas para trazer conteúdo para o nosso próprio país, né? Para nossa cidade, Exato. informação que a gente possa ter de exemplo, oxigenar ideias, né? Alberto, às vezes a gente não tem consciência, né? Principalmente do meu trabalho, o tempo que eu trabalho com intercâmbio e o meu nome, o que me impactou em relação a, a- ao meu trabalho, né, essencialmente com educação internacional. Outro dia falaram, nossa, Valeriano, antes de você aqui em Cuiabá, a gente não tinha referência, porque as escolas tinham o quê? Franquias de intercâmbio aqui. Então, na verdade, eu fiquei assim lisonjeado e feliz. Falou, nossa, você colocou o Mato Grosso na rota da educação internacional. A gente começou a fazer as grandes feiras de intercâmbio aqui do Centro-Oeste, né? E que muito me orgulha hoje, as feiras que já entraram O que aí são pelo essas feiras? Elas trazem opções de as feiras de intercâmbio? educação internacional eu trago para cá. Escolas do Canadá, dos Estados Unidos, da Inglaterra, Austrália, eles vêm de lá. O ano passado foi no Shopping Estação, já aconteceu aqui também. Já é a 9ª edição que Vem vai ter esse ano escolas de fora. de fora Isso. mostrar. Na verdade, eu faço isso aí Aham, na verdade, é um uma forma benchmarking, assim. de você estimular as pessoas a terem uma experiência internacional. Hum, Porque, na verdade, eu acho que tudo é estímulo, com tudo é certeza. você cutucar, entendeu? Uhum. Fala, nossa, mas você está no Mato Grosso. O Mato Grosso hoje, se comparado a outros estados, a mobilidade de pessoas que vão para fora é muito mais do que muitos estados aí, né? E eu fico muito feliz em saber que eu tenho uma ponta do dedo nisso aí, Muito entendeu? legal. Isso me deixa muito feliz, É porque aí né? traz mais informação para o nosso estado. Acho que as pessoas realmente vão para outro lugar aprender. Acho que aprender outra língua já te dá acesso a mais Exato, informações, né? E aí exatamente. você entender uma cultura faz você enxergar melhor a sua própria cultura, eu acredito. Totalmente. Você falou uma coisa bem interessante. Você conhecendo outra cultura, você enxerga a sua cultura de uma Isso, maneira diferente. É isso. verdade. E olha, Alberto, para mim é um prazer muito grande estar participando aqui. Obrigado pelo convite, Darcy. E eu falo sempre que Deus colocou no meu caminho um trabalho. É, dá trabalho, dá muito trabalho, Eu dá imagino. muita dor de cabeça, mas também dá muita satisfação em saber que a gente muda a cabeça, o nosso lema é volte diferente, né? E que a gente muda, né, vidas, muda os jovens, né? E isso é uma alegria enorme. Pô, que isso. Eu que agradeço, Valeriano. Você trazer a sua experiência, informação. Obrigado. Acho que fazia tempo que eu não falava sobre esse assunto de viagem. Isso me trouxe muita memória. E eu acho que os momentos que eu mais tive aprendizado, fazendo uma declaração aqui, eu acho que, mesmo refletindo depois, hoje, por exemplo, sobre as experiências que eu tive culturalmente, nessas, né, intercâmbios e conhecendo outras culturas, ainda hoje surte efeito toda essa experiência, mesmo passado muito Sem tempo. dúvida. Então, eu acho que é importante para quem tiver a oportunidade, tentar descobrir, e acho que um pouco da conversa era isso, das pessoas verem os tipos de intercâmbio que tem, a variedade de Sim. intercâmbio, de tempo, local e tipo. Acho que para que as pessoas possam, como você disse, se estimular de participar, de se jogar um pouco nesse mundo, né? Isso aí, é muito bom.
Valeriano, da Best Intercâmbio, eu agradeço muito a sua vinda. Mais uma vez, foi muito legal reviver na minha cabeça aí as experiências com a nossa conversa. E eu espero que a gente tenha, sempre que você quiser, você pode vir falar aqui mais vezes. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Se tiver assuntos que você tiver interesse de falar, de regiões, de experiência, querer trazer alguém que tivesse com experiência, a gente está aberto também, porque eu acho que o canal, a proposta do nosso canal é transmitir experiências de vida, profissionais, de mundo, culturais, de língua, tudo isso, tá? Alberto, para mim vai ser um prazer, porque quando a gente trabalha com algo que a gente tem paixão, né, a gente fala com vontade e tal. Para mim vai ser sempre um grande prazer e estou disponível aí para vocês. Beleza. Grande abraço. Obrigado, Mariana. Capibara, 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 è vero che al crutoi, è capibara voi, è vero che al crutoi.